Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. Estamos aqui mais uma vez juntos para respondermos questionamentos bíblicos, respondermos os assuntos que você tem dúvida, que estão aqui na Palavra de Deus. E você perguntando, mandando a sua pergunta para nós, pode ser pelo Instagram que está aparecendo aí embaixo, você pode fazer um vídeo, enviar para mim, eu vou responder com muita alegria, tá bom? Vamos então à pergunta de hoje. A pergunta vem do Rodrigo. O Rodrigo é da cidade de Toritama, lá no estado do Pernambuco. Obrigado, Rodrigo, por participar aqui com a gente. Então, vamos ouvir a sua pergunta. Fala sério, pastor. Aqui é Rodrigo Gomes de Araújo, sou membro da Igreja do Sétimo Dia Central de Toritama, Pernambuco. Gostaria de fazer uma pergunta. Pastor, Eva foi criada no sexto dia ou depois do sexto dia? Será se ela foi criada no sexto dia, deu tempo de Adão colocar nome nos animais e se de falta para Deus criar? Então, qual é a base bíblica para mostrar que realmente ela foi criada no sexto dia ou depois do sexto dia? A base bíblica no Espírito de Profecia. Fala sério, pastor. Olha só, Rodrigo, esta pergunta que você fez é uma pergunta muito interessante e essa pergunta, na realidade, com quanto ela pareça até uma pergunta simples, ela na realidade é uma pergunta muito complexa. E eu vou lhe dizer por quê. Existem teólogos de uma vertente chamada alta crítica e esta vertente da alta crítica que se desenvolveu aí no século XVIII por aí, por um indivíduo, ele começou ali com Julius Wellhausen, um alemão. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das fontes. E essa escola da alta crítica e essa teoria das fontes dizia mais ou menos o seguinte: você vai perceber que no livro de Gênesis, no capítulo 1, fala muito da palavra Elohim, Deus, né? Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois aí você vai ter, no verso 3, Vayehi or, Vayomer Elohim, Yehi or, Vayehi or. E disse Deus, haja luz e houve luz. E aí no verso 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5, e Deus chamou a luz dia. Sempre a palavra Deus, que no hebraico é Elohim. Quando você vai para o capítulo 2, você já vai perceber que sempre vai estar assim, olha. No capítulo 2, por exemplo, o verso 4, não é? São estas as origens do céu e da terra no dia em que o Senhor Deus os criou. E aí diz aqui que da terra não subia, não brotava nada, porque o Senhor Deus não havia feito chover nada. Verso 7, formou o Senhor Deus do pó da terra e tal. Verso 8, plantou o Senhor Deus um jardim. Quer dizer, aí agora aparece a palavra Adonai, que aqui é o tetragrama, né? Então eles dizem assim, quem escreveu o capítulo 1 foi uma pessoa, quem escreveu o capítulo 2 foi outra pessoa. E aí eles chegam, inclusive, a dizer que a criação do capítulo 1 é diferente da criação do capítulo 2 no quesito mulher. A criação do capítulo 1 fala da mulher, do capítulo 2 dá a impressão de que a mulher foi criada depois do sexto dia. Isso não é verdade, a Bíblia ela se complementa, você tem apenas um olhar diferente para o mesmo evento, para a mesma ocasião, a criação do mundo. E existe uma estrutura no pensamento hebraico que é muito interessante, que é justamente a ideia de repetição e ampliação. Você vai ver isso muito na literatura daniélica. O livro de Daniel, ele sempre vai repetindo as informações e ampliando. Então você tem, por exemplo, a estátua que representa os reinos no capítulo 2, depois você tem os animais que aparecem no capítulo 7, que repete os mesmos reinos, mas amplia as informações. Depois você tem o capítulo 8, a visão do bode e do carneiro, que repete e também amplia. E assim você vai ter essa repetição e ampliação. Você tem a criação no capítulo 1, e aí fala da criação da mulher, fala da criação do homem, quando diz no capítulo 1, verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no verso 27, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea os criou.
E os abençoou e disse, crescei, multiplicai, enchei a terra, ok? E aí no verso 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, e foi tarde de manhã o sexto dia. Então, o homem e a mulher foram criados no sexto dia, indubitavelmente você vai perceber isso no capítulo 1, dos versos 26 em diante. Deus, ele chega no sexto dia e diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, depois de haver criado ali os animais. E aí Deus fez, portanto, o homem e a mulher, e o final do capítulo, no verso 31, Deus vê que é bom o que ele tem feito, o que ele havia feito, e houve tarde de manhã o sexto dia. Então, claramente, de acordo com Gênesis 1, o homem e a mulher foram criados no sexto dia. Agora, quando você vai para o capítulo 2, você vai ter um desdobramento da criação deste homem. Porque como é que o homem foi criado no capítulo 1? Você não sabe. Deus disse, apareça homem, e apareceu o homem. Deus disse, venha à existência, e o homem vem à existência. Como que a coisa foi realmente feita? Porque eu sei como foi feito, como as outras coisas dos dias da criação foram feitas pela palavra do Senhor. O capítulo 2 entra, é como se fosse uma repetição da parte final do capítulo 1, onde falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e agora Deus vai dizer, Moisés, né, vai descrever como que de fato o que aconteceu, aquela expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como que ela se desenvolveu no capítulo 2. Então ele vai dizer que Deus fez o homem do pó da terra, formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu estou lendo o verso 7 do capítulo 2. E aí Deus faz um jardim, não é? Depois Deus pede para o homem dar nome aos animais. O homem ele vai então dando os nomes para os animais, e ele vê que não havia uma conselheira, né, um par para ele. E aí Deus percebe que o homem está um pouco triste, e é a primeira vez que a expressão não é bom aparece no texto. Até então, tudo que Deus havia feito era bom, pode notar. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o segundo dia. Viu Deus que era bom. Termina dizendo, Deus viu que era muito bom. E a primeira vez que a expressão não é bom aparece, opa, tem algo que não é bom, quer dizer, num contexto de perfeição, num contexto de não pecado, num contexto de tudo perfeito, vem a expressão não é bom, que faz um contraste com todas as coisas boas que Deus havia criado, onde diz ali, e é bom, viu Deus que era bom, agora viu Deus que não é bom. O que Deus viu que não era bom? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, então, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todo o animal do campo e toda a árvore do céu, todas as aves do céu, os trouxe a Adão para que este lhes desse nome, né, para ver como ele os chamaria. E tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo gado e às aves do céu e aos animais do campo, mas para o homem não havia uma auxiliadora, né, uma adjutora que estivesse diante dele. Aí Deus faz a mulher, né? Deus faz com que o homem repouse, retira dele uma costela e faz então a mulher. Algumas coisas que a gente precisa considerar. A nossa cabecinha é muito limitada, né? Depois do pecado, a gente pode perceber que a raça antediluviana vivia aí quase 1000 anos. Adão viveu 939 anos, Noé 950, Matusalém 969 anos. Então era uma raça que vivia muito. E o HD aqui era perfeito. A capacidade de armazenamento de informação era infinitamente superior à nossa. Infinitamente, não dá para comparar. Outra coisa que a gente precisa considerar é que muito possivelmente os animais que Deus criou não tinham sofrido ainda todos os cruzamentos que nós temos hoje. Por exemplo, eu não acredito que no Éden existia Pinche, Doberman, Rottweiler, Pitbull, Poodle, sei lá. E vocês percebem, as raças de cachorro. Tinha a matriz. Talvez algo maior, muito maior que um lobo hoje. Um animal grande, e desse animal vieram todas as raças caninas que a gente tem.
não é? Então, a gente pode olhar hoje a quantidade absurda de espécies de animais que existem e a gente acabar assim, puxa, realmente Deus criou muitos animais, isso é um fato. Mas hoje nós temos muitas, através dos cruzamentos e até da intervenção humana nestes cruzamentos, nós temos muitas espécies diferentes que não existiam. Mas, juntando-se a menor quantidade de animais que havia ali para que Adão desse nomes e a capacidade mental que ele tinha, onde Deus coloca todos os animais à sua frente e Adão rapidamente coloca nomes, eu não sei quanto tempo Adão demorou. Mas eu posso garantir para você que se ele demorou quase o dia inteiro, para Deus fazer uma cirurgia em Adão e formar a mulher, não precisaria de mais de 1 minuto. A capacidade divina é muito grande. Então, eu não sei quanto tempo Deus deu para Adão colocar nomes, eu não sei quanto tempo Adão gastou colocando nome nos bichos, mas eu sei de uma coisa, está na Bíblia que a mulher e o homem foram criados no 6º dia. Está na Bíblia também que Adão colocou o nome em todos os animais antes de ter a sua companheira. Portanto, a única conclusão que eu chego é, Deus criou Adão, trouxe todos os animais, Adão com a sua capacidade infinita deu nome a todos aqueles animais, Deus então colocou Adão para dormir e eu não sei em quanto tempo, mas era ainda o 6º dia, Deus fez Eva e trouxe para Adão. Isso é o que está escrito. Alguns podem considerar talvez um absurdo, conto, apenas uma alegoria. Eu considero a palavra do Senhor tal como ela está. Do jeitinho que Jesus disse. Jesus falou e Jesus reconheceu, né? Jesus disse assim, olha, não foi assim no princípio, quando Deus formou o homem. Então, Jesus acreditava na história de Adão e Eva. Não foi um conto, uma alegoria, uma historinha da carochinha, não. Algo real. É assim que eu creio. Espero ter ajudado você. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.